Vou parar por aqui. Esse espírito de ser Cristo, de cruz. Eu queria parar aqui para brevemente dizer algumas coisas sobre a cruz, o princípio da cruz. Primeiro, que cruz só é cruz quando ela é injusta. Amém? A cruz só é cruz se você estiver sofrendo injustamente, porque se ela for justa, ela não é cruz, ela é punição. Então nós temos que saber sofrer a injustiça, para entender que a nossa oferta é espontânea. Nós não vamos ser crucificados porque estamos sendo obrigados a isso. Não. Então, por isso que a palavra de Deus diz: quando alguém mentindo disser alguma coisa contra você, você não tem que achar ruim, você fica alegre. A alegria da cruz. A alegria da cruz é saber que ela está sendo injusta. Então não fique aborrecido e nem tente assim fazer nada em seu próprio favor quando você estiver sendo injustiçado. Porque ao ser injustiçado, você está cumprindo exatamente aquilo que um Cristo cumpre. Ele sendo injustiçado, ele ama. Então Jesus não veio ao mundo para nos ensinar a ser honrados. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a ser traído. Porque ninguém precisa do Espírito de Cristo para ser honrado. A gente só precisa do Espírito de Cristo para, em sendo traído, não desistir de amar até o fim. Então a cruz, ela obrigatoriamente tem que ser injusta, senão ela é punição. Porque se a cruz, sendo justa, salvasse, não precisava de Jesus no meio de dois ladrões. Os dois ladrões crucificados já salvava todo mundo. Então por que a cruz que Jesus tomou, é a única cruz que salva? Porque é a única cruz injusta. Todas as outras foram merecidas. Então, você só vai ser elemento de salvação quando você, sendo injustiçado, tratar isso com alegria, com esperança, e não devolver o seu ressentimento nem o seu desapontamento. Amém? Esse é o princípio da cruz. Segunda coisa é que ela é uma oferta espontânea. Ninguém te obriga à cruz. Você voluntariamente vai para ela. Você poderia até pedir que Deus te poupasse, porque foi isso que o capeta, Jesus falou assim, o capeta falou assim para Jesus: olha, o dia que você estiver apurado, vai lá no alto de um templo e peça para Deus te proteger das decisões que você tomou. E não, a cruz é a plena exposição. E é uma exposição voluntária. Então nós não temos do que reclamar, porque nós estamos nisso, porque nós decidimos ser Cristo. Glória a Deus. Então ela obrigatoriamente tem que ser injusta, e ela obrigatoriamente tem que ser tratada com alegria e gratidão, em nome de Cristo Jesus, porque senão sua oferta não é voluntária. Se você murmurar, se você lamentar, se você se deixar da cruz, é porque você está observando o fato de que ela sendo injusta, você preferia não estar naquela situação, e aí você vai enfrentar isso com desapontamento. Então, ela sendo injusta, ela vai ser tratada com alegria. E por último é o seguinte: a cruz que salva é entre dois ladrões. Então só existe um tipo, deixa Deus ministrar o nosso coração, só existe um tipo de ser humano a ser salvo. Só tem uma espécie de ser humano: ladrão. Todo ser humano, depois do Adão, todo ser humano depois da queda é ladrão e salteador. Por que todo ser humano é ladrão e salteador? Porque ele está vivendo de acordo com o espírito desse mundo, e o espírito desse mundo é anticristo. E o anticristo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então,
todo ser humano guiado, o espírito do anticristo. Então, o Cristo está entre. O Cristo está envolto, ele está envolvido, ele está cercado desse espírito anticristo. Esse espírito anticristo é ladrão. Então, eu e você, antes de Cristo, nós somos ladrão. Sabe por quê? Porque nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Então a gente quer roubar, tomar, tirar. Então até aquilo que a gente faz para agradar, bobagem, aquilo é só uma sedução, é baba de jiboia. Essa coisa que o homem sem Deus, ele é baba de jiboia, ele elogia, canta, faz serenata, dá flor, mas o fim dele é pá! Atrair até roubar, tirar do outro a vida. A gente diz que ama, diz que gosta, mas no fundo a gente quer satisfazer o ventre, é ladrão. Agora, dentro dessa espécie ladrão, onde Cristo está crucificado, tem dois tipos de ladrão: o que arrepende e o que não arrepende. Entendeu? Tudo ladrão. Todos nós, sem Cristo, eu e você, sem Cristo, ladrão. Mente para seduzir, engana, faz o que for preciso para tirar dos outros, para ser reconhecido, para ser bem sucedido, para ter poder, para ter controle. Tudo, todos nós, sem Cristo, ladrão. Ladrão de sentimentos, emoções, atenção, respeito, tudo para satisfazer nosso ventre. Aí, nesse mundo ladrão anticristo, se levanta um Cristo para salvar um único tipo de ladrão, de todo mundo que é ladrão: o que se arrepende. Glória a Deus. Só isso. Cristo é para oferecer a oportunidade para que o ladrão se arrependa. E imediatamente, esse ladrão arrependido, ele entra no paraíso. Ele entra na dimensão do reino. Agora é só uma questão de quanto tempo nós vamos ter, se 5 minutos ou 50 anos, para ensinar ele a virar gente. Mas ele está salvo, porque se arrependeu. É o arrependimento de ser ladrão e a submissão à cruz de Cristo que salva as pessoas. Depois, se a gente tiver tempo, a gente vai ensinando elas a ser gente. Alguns vão ter tempo, outros nem tanto, mas entraram, ainda que sem tempo de mostrar para pessoas a nova pessoa que elas são. Mas talvez elas não precisem de tanto tempo assim para mostrar que foram transformadas de ladrão em Cristo, porque a primeira palavra delas vai ecoar no nosso coração. Uma única palavra. Aquele ladrão teve a chance de dizer uma última palavra: lembra-te de mim. E sabe, todo Cristo lembra dele. Até hoje, aquele ladrão é lembrado. Ele é uma memória de Cristo. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, uma boa semana. Uma semana crucificada, alegre, cheia de esperança, sem ranço, sem mágoa, sem ressentimento, sem explicações, sem amargura. Uma semana de esperança, de vida, de entrega, de disposição, de fé, de confiança, de trabalho. Uma semana de trabalho. Uma semana em que hoje nós sabemos que já estamos com Cristo no seu reino.
uma boa semana. Haja o que houver, venha o que vier. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé de que nós somos Cristo. Nós somos da cruz. Por mais louca que pareça essa pregação, ela não está fundamentada na eloquência, nós não precisamos de tantos argumentos para revelar a cruz. Em nome de Cristo Jesus. Paz sobre a sua vida. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho, a comunhão, o Espírito de Cristo, a comunhão com Cristo, a consolação de ser Cristo, seja sobre todos, hoje, sempre, em todo lugar. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.